E aí, pessoal, tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Deixa eu colocar meu fone aqui para que a gente, hoje nós estamos fazendo uma inovação aqui, deixa eu ter aqui a minha, opa! E aí, pessoal, tudo bem? Todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live, né, diária sobre cirurgia guiada, a nossa 16ª live. E aí, Fiorella, como está o Peru? Tudo bem? Adriano Campos, mais alguns amigos, daqui a pouco o pessoal vai chegando, 6 horas, segunda-feira, né, a gente começando a semana e vamos falar sobre cirurgia guiada. Hoje a abordagem será cirurgia guiada em casos unitários, né? Então, sempre interessante. Tudo bem, Fiorella? Como é que está o Peru? Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez, Ricardo. E aí, Ricardo, como tá? Tudo certo? Maravilha, seja bem-vindo também, né? Nós vamos estar falando hoje, então, de cirurgia guiada em casos unitários. Vamos só dar um tempinho para o pessoal estar chegando aí, para que a gente possa falar de todos esses benefícios, né, que a técnica nos dá. E na sexta-feira, para quem estava junto com a gente, a Voluzia, deixa eu só, isso, a Voluzia me fez uma pergunta, né, de quando é que ela deveria entrar em cirurgia guiada, ou quando é que o profissional deveria entrar em cirurgia guiada. Então a gente tem alguns tópicos, alguns pontos a serem ditos, né, a serem explanados a respeito disso, que eu acho que é muito interessante sempre a gente falar. Porque muitas vezes, né, a primeira coisa que a gente precisa ter para entrar em cirurgia guiada, que o profissional precisa ter para entrar em cirurgia guiada é o seguinte. Primeiro, o que a cirurgia guiada vai me proporcionar? Essa é a primeira pergunta. E aí, Flávio, como é que tá? Tudo certo? Seja bem-vindo. Maravilha. Então, é o que a cirurgia guiada vai me proporcionar? O primeiro ponto que eu sempre falo é assim, onde eu vou ter os benefícios da cirurgia guiada, né? Em quais situações é que eu vou ter? Então, o primeiro ponto, você precisa o quê? Enxergar a necessidade da cirurgia guiada. Você precisa o quê? Enxergar, o profissional precisa enxergar a necessidade o quê? De melhorar. Eu sempre falo isso, o profissional precisa querer, né? A partir do momento que ele quer a situação, né, então aí ele vai enxergar os benefícios. Mas o primeiro ponto é o quê? O que ela vai me proporcionar? O que a cirurgia guiada vai te proporcionar no seu dia a dia? Eu sempre falo, você está satisfeito com os teus resultados? Porque vamos partir do princípio, nós temos, boa noite, Flávio, bem-vindo. Nós temos duas técnicas cirúrgicas, a técnica convencional e a técnica de cirurgia guiada, tá certo? Para que eu possa entrar na técnica de cirurgia guiada, para que eu deva entrar na técnica de cirurgia guiada, o primeiro ponto é querer, né? Tá bom, eu quero, ótimo. Para que você quer entrar na técnica de cirurgia guiada? Você está descontente com a técnica convencional, tá certo? O que é que eu busco com a técnica da cirurgia guiada? O quê? Posicionamento tridimensional? Eu busco o quê? Segurança. Eu busco entregar o melhor resultado para o meu paciente, resultado protético, né? Eu busco o quê? Previsibilidade do meu tratamento. Eu não estou satisfeito. Então, o primeiro ponto, você tem que identificar onde é que ela pode te ajudar. E ela vai te ajudar em todos esses pontos que eu acabei de citar. Mas você precisa reconhecer isso, né? O primeiro passo é assim, olha, eu quero. O segundo, onde é que ela vai me ajudar, tá? Onde é que eu vou ter esses benefícios? Porque se você não saber ou não se encontrar nesse ponto, antes de você entrar na técnica, você não enxerga, não consegue enxergar o benefício, né? Muitas vezes ele está passando aqui, ó, na tua frente, né? A gente está fazendo aí a 15ª live hoje, assim, de ciclo evolutivo da técnica de cirurgia guiada. Você que está me acompanhando aí já deve ter o quê? Se identificado, já deve ter identificado onde é que ela vai te ajudar, né?
Qual é o meu problema? O que eu estou tendo de problema com os meus implantes? Né? Eu estou tendo esse tipo de problema. É onde ela vai te ajudar. Eu vou contar pela minha história. Eu tenho medo de instalar o meu implante na região posterior de mandíbula, que eu posso lesar o nervo. Eu tenho medo que o meu implante não integre. Eu tenho medo da hora de eu entregar o resultado para o meu paciente, eu não conseguir entregar aquilo que eu combinei, ou aquilo que eu, né? Isso chama-se o quê? Previsibilidade. Então, a partir do momento que você identifica o problema que você está tendo utilizando a técnica convencional, a técnica de cirurgia guiada vai te trazer o quê? O benefício. Então, o primeiro passo, né? Quem está me acompanhando no ciclo evolutivo, anota aí. Identifica o que você precisa melhorar, ou aonde você precisa melhorar, tá? Não, eu estou satisfeito com todos os meus resultados? Tá ótimo, continue usando a técnica convencional, não tem problema nenhum. A partir do momento que você identifica onde é que você está tendo o problema, aí você esquece o problema. Passe a focar o quê? Na solução. Qual é a solução para aquele problema que você está tendo? Eu não estou satisfeito com o posicionamento tridimensional do meu implante. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? Eu não estou satisfeito? Tá joia, eu não estou satisfeito. Por que eu não estou satisfeito? Na hora eu acho que eu poderia ter melhorado a posição final do meu implante. Então, se você acha isso, o que você precisa fazer para melhorar? Então, esquece o problema, foca na solução, né? Eu não estou feliz com o que eu estou... Eu até escrevi alguns tópicos aqui para que eu possa fazer essa explanagem, porque isso é muito interessante para o profissional. O primeiro passo é você identificar o que você pode melhorar, né? Vocês estão me acompanhando aí nas redes sociais, quem já me acompanha, quem não acompanha está convidado. Todos os dias sai um filmezinho de pelo menos 3 minutos, falando sobre implantes, falando sobre prótese, falando sobre cirurgia guiada, né? Porque é o tópico que eu escolhi para difundir, isso que eu fiz como meu propósito, é difundir a técnica de cirurgia guiada, mostrando os benefícios. Mas você precisa enxergar esses benefícios. Então, para que você enxergue o benefício, o primeiro ponto é verificar onde é que você está tendo problema. E todos nós temos problema, só não tem problema quem não faz, tá certo? E a partir daí você tem que ser humilde para admitir o problema. Aí reconheceu? Esquece o problema, foca na solução. Como é que eu vou melhorar para eu ter um resultado protético melhor? O resultado protético está diretamente relacionado ao que? A posição tridimensional. Se você tem a posição tridimensional do teu implante correta, que é a base da construção, o resultado da prótese que você vai entregar, sem sombra de dúvidas, vai ser muito superior àquilo que você está conseguindo hoje. Então, esse é o primeiro ponto, né? Eu não estou feliz com a prótese quando eu termino o caso do meu paciente. Eu fico frustrado. Então, aí você vai o quê? Espera lá, se eu estou me frustrando, por que eu estou me frustrando? Tem que fazer um exercício aí. Olha, a prótese minha não está bonita, o meu implante não está numa posição adequada, o meu paciente volta depois de um período e eu sinto que eu poderia ter feito melhor. Então, aí é nesses pontos que você tem que enxergar primeiro o benefício da técnica. Então, identificou o problema, esquece o problema, foca onde? Na solução e como você vai resolver isso. Agora, depois do Covid, né? Nunca os dentistas estiveram tão focados no online, tá certo? E essa quantidade de informação, de lives, de aulas, e de Zoom, isso muitas vezes gera o quê? Gera uma confusão danada, né? É muita informação. Isso acaba o quê? Confundindo, porque o excesso de informação acaba o quê? Causando confusão, né? Será que é bom? Será que não é bom? Será que o que ele está falando é certo? Será que não é certo? Então, é importante primeiro, identifica o que você quer melhorar com os seus implantes, eu falo, tá já? Com a técnica de instalação dos seus implantes. Aí você foca no benefício, foca na solução, esquece aquele problema. E aí você vai entrar o quê? No ciclo evolutivo da técnica de cirurgia guiada, tá certo? E a cirurgia guiada, ela me dá o quê? Olha só. Então, se eu tinha problema na instalação dos meus implantes, se eu estou tendo problema na instalação dos meus implantes, quando eu começo no ciclo evolutivo, como é que eu melhoro? Usando a técnica convencional, uma pergunta para vocês que estão me acompanhando. Como é que era a maneira que a gente tinha de melhorar? É pelo quê? Pela tentativa e erro, por repetição. Então, você vai repetindo aquele caso de problema, você
Só que essa curva de aprendizado se tornava muito longa e a quantidade de insucessos, porque o sucesso com o implante odontia, boa noite, o que fazer quando o implante está superposto ao seio maxilar? Já te respondo aí, Miriam. Se puder me esclarecer melhor, está dentro do seio maxilar, talvez? Ou ele está passando da parede anterior? Verifica, me fala aí. Se você quiser entrar ao vivo, é só você me chamar aí que eu te aceito e você faz a tua pergunta para todos nós que estamos participando, tá bom? Então, era a maneira da gente corrigir o que? Era tentativa e erro. Só que a quantidade de problemas, porque no início o nosso foco, quando íamos instalar implante, é o quê? Qual a sua integração? Hoje o nosso foco, e o foco principalmente do nosso paciente, é com o quê? Com o resultado protético. E resultado protético você consegue como? Com posicionamento tridimensional. Esquece, se você não tiver posicionamento tridimensional, você pode até lançar mão de um abate personalizado, você pode fazer algumas manobras alternativas, tá certo? Mas a longevidade vai ser problemática, tá? Aí é aquele paciente que você casa, até que vai chegar a um determinado ponto que o paciente vai desistir de você. E ele desiste, né? E tem pacientes que desistem, outros não desistem, né? Outros você tem que demitir, né? Paciente que você tem que demitir é o quê? Aquele paciente que é muito exigente, ou aquele paciente que não colabora. Aí é um outro detalhe. Tá, a Miriam está me perguntando quando o implante está superposto ao seio, tá? Eu não... Me explica melhor, Miriam, isso aí. Manda mais... Está superposto ao seio maxilar, tá? Eu não consegui entender direito, mas me manda aí que eu vou te responder até o final da live, tá joia? Então, a tentativa e erro era um método de repetição que a gente tinha para corrigir. Então, a Volusia, eu acho que ela não entrou ainda, se ela deve chegar um pouco mais tarde na live, mas era para que a gente pudesse, então. E aí você tem duas maneiras quando você entra na técnica de cirurgia guiada. Eu já falei isso para vocês também. Um credenciamento funciona. Eu vou falar de quem já foi consultor científico de empresa e quem já deu credenciamento. Eu acho que não. O credenciamento vai te apresentar um kit cirúrgico com as alternativas. Isso faz parte, porque você precisa o quê? Conhecer o kit. Aí também já me perguntaram esses dias, o kit protético, qual é o melhor kit de cirurgia guiada que existe? Não é o kit de cirurgia guiada que faz a técnica de cirurgia guiada ser precisa. Não é o kit que faz você ter sucesso com cirurgia guiada, tá? É você entender de cirurgia guiada, é você conhecer cirurgia guiada. Por isso que muitos dentistas não utilizam, porque eles acham que é só comprar um kit e ir para a clínica fazer. E essa não é a realidade, né? Você precisa entrar dentro da curva, dentro do ciclo evolutivo da técnica de cirurgia guiada, para que você tenha todos os benefícios. A técnica é boa? A técnica vai me trazer benefícios? A técnica vai te trazer vários benefícios. Vários. Tá, a Miriam está me falando aqui, deixa eu ver. Fiz um implante e na radiografia corresponde que o implante encontra-se superposto ao seio maxilar. Você tem uma tomografia? Você fez uma tomografia, Miriam, para confirmar? Porque muitas vezes a tomografia, a radiografia ela é bidimensional, ela pode te dar uma falsa impressão que está dentro do seio, ele pode estar passando na parede anterior, pode estar passando atrás do seio, né? Então, o ideal seria você ter uma tomografia, tá joia? Mas a gente pode falar no final da live sobre isso e você entra ao vivo e me faz a pergunta, tá joia? Então, quanto ao qual é o melhor kit de cirurgia guiada, não é o kit que faz você ter uma boa cirurgia guiada, tá certo? Por isso é que muita gente compra o kit. Nas minhas andanças, enquanto eu era consultor científico, eu chegava, a pessoa falava, Edilson, eu comprei um kit, mas o kit está lá na gaveta. Por quê? Porque tem todo o ciclo evolutivo, né? Então, quando eu disse para você, primeiro, identificar onde é que você não está contente, onde é que você não está satisfeito, né? Ser humilde e identificar onde é que você não está satisfeito. Eu já contei a minha história para vocês, né? Eu não estava satisfeito, por isso eu busquei o quê? O melhor, tá certo? E o melhor é o quê? Obrigado você, Miriam, que está participando com a gente. Fica aí para a gente poder te apresentar aí uma solução. Ó, tá vendo? Olha a Miriam, você fez pela técnica convencional a instalação do implante, Miriam? Depois você vai entrar aqui comigo e a gente vai desenvolver um pouquinho, tá? Então, o que acontece?
Você precisa o quê? Entender onde é que a técnica te traz o benefício. Querer esse benefício. E aí você esquece o problema, foca na solução. Tá joia? Então o kit não é a tua solução. A tua solução é entender a técnica. É por isso que a minha recomendação para você é o seguinte: qual o kit que você deve iniciar? Com aquele sistema de implante que você já trabalha. Ah, mas esse sistema de implante que eu trabalho, eu não consigo, o kit eu acho que não é muito bom. Tá, você precisa entender as limitações do kit. Por isso é que você precisa entender. Não adianta você comprar um kit de cirurgia guiada que você acha que é o mais preciso. O que é ser um kit cirúrgico preciso? A maioria dos profissionais não entende isso, né? Por quê? Porque o sistema de encaixe de uma peça na outra precisa ter liberdade rotacional. Depende da altura, depende do comprimento da broca, né? Eu vou trazer essa semana ainda alguns artigos científicos, eu vou tentar trazer, né? Eu não sei se eu vou conseguir, porque o tempo é muito curto, é 1 hora só de live, a gente teria que ter muito mais tempo. Então, voltando só no ciclo evolutivo, identificação do problema, foco na solução, tá? Técnica convencional, eu estou me sentindo assim, o que eu preciso buscar na cirurgia guiada, tá? Um grande ponto que eu acho que a cirurgia guiada vai fazer agora, depois, nesse pós-Covid, é reposicionamento de mercado. Eu acho que o dentista que quer se reposicionar no mercado, que quer o quê? Ser reconhecido pelo seu paciente como um implantodontista de ponta, né? Que você emprega tecnologia na instalação dos seus implantes, você conseguir cobrar um pouco mais do seu paciente e ele reconhecer valor na sua técnica, na sua instalação. Eu acho que essa vai ser a hora, tá? De reposicionamento de mercado. Eu sempre falo isso porque pós-Covid, o reposicionamento, ele vai te dar a oportunidade o quê? O mercado vai ficar já era competitivo. Se você brigava no preço, né? Se você estava brigando no preço com o implante, tinha que dar cada vez mais desconto e ganhando cada vez menos, eu acho que vai ser, para esses profissionais que queiram essa mudança, essa vai ser a hora, tá? Então, primeiro, identifica onde é que está o seu problema. Ah, eu estou tendo problema com os meus implantes. Ah, eu não estou tendo. Se você não está tendo problema, está tudo certo. Toca a tua vida. Mas aí eu te pergunto, volta a fazer, né? Sim, faz uma reflexão. Né? Primeiro, aí eu estou tendo segurança, eu estou tendo previsibilidade, né? Faz essas perguntas. Resultado protético, meu paciente, quando eu mostro para ele o resultado que eu estou entregando para ele, ele está satisfeito. E principalmente a gente tem que estar satisfeito, você tem que estar feliz, você tem que estar... você não pode ter frustração, você tem que ter o quê? Você tem que ter satisfação na entrega do teu resultado. Tá joia? Vamos lá então? Já teve um bom tempo, já estamos falando há 20 minutos. Então hoje nós vamos começar essa semana a falar sobre casos o quê? Deixa eu só inverter aqui agora, vamos voltar aqui. Aí, tá? Deixa eu posicionar aqui a minha imagem, ok. Nós vamos estar falando então sobre implantes, né, cirurgia guiada em implantes unitários. Hoje nós vamos falar onde é que a gente pode usar, onde é que a gente deve usar e o que ele nos traz de benefício. Amanhã a gente fala da sequência de preparo, depois casos de extração e colocação. Na quinta-feira, eu não me lembro aqui de cabeça qual é o tema, deixa eu só achar aqui o tema para poder falar para vocês, dentre as minhas anotações. Serão casos unitários anteriores e posteriores, são cirurgia, e na sexta-feira, perguntas e respostas, tá joia? Então, pessoal, o que é importante para que você tenha resultado, principalmente o quê? Protético em casos unitários. Por que é importante você ter resultado protético? Porque é o que o paciente vai buscar. Porque no implante unitário, ele tem todos os dentes como referência, né? Então, vamos dizer, diferentemente de um caso total, de um caso parcial, que você pode lançar mão de uma gengiva artificial, né? Depende muito da região que você está trabalhando, mas o caso unitário, o que ele busca, o que o paciente busca, o que ele quer é resultado protético, não tenha dúvida. Eu só vou tentar fixar aqui, pessoal. Miriam, foi sim, deixa eu só ver aqui da Miriam, foi a cirurgia convencional. Você quer me fazer a pergunta ao vivo? Quer entrar aqui na live e eu te respondo para você poder falar para a gente? Ou se quiser entrar agora, se quiser entrar no final, antes de eu começar a abordagem, fica à vontade, tá? Você me chama que eu te respondo.
tá certo? Pra vocês terem uma ideia, a Miriam ela entrou e ela usou a técnica convencional e hoje ela tem uma dúvida, né? Então talvez se ela tivesse usando a técnica de cirurgia guiada, talvez ela tivesse essa dúvida, ou se ela tivesse esse problema. Então é interessante, viu, Miriam? Obrigado aí da tua pergunta. É interessante você ficar aí para depois você nos ajudar, tá bom? Então eu vou agora refletir a minha tela. Espera lá, deixa eu... Só agora vamos fazer isso aqui, ó. Beleza? Deixa eu espelhar minha tela lá. Vamos virar isto para que a gente então possa o quê? Falar sobre cirurgia guiada em casos unitários, mostrando para vocês então o que é que a gente se beneficia, ok? Vamos lá, deixa eu só isto. Então, quando o paciente, olha, nos procura com uma condição assim, deixa eu só apagar a luz porque aqui já escureceu e senão fica refletindo a minha imagem. Então, deixa eu ver se vai. Então, um caso como esse, ó, o que é que a gente tem que entregar? Porque o paciente, eu falo para vocês, ele procura o quê? Ele está procurando um resultado protético. Ele perdeu esse dente, o incisivo central, né? Então, ele tem todos os outros dentes ó, como parâmetro. E se você não tiver, vamos dizer assim, um posicionamento tridimensional correto do implante, você não vai ter resultado protético. E se você não tem resultado protético em um caso unitário, isso é o que vai te levar ao quê? Do céu ao inferno em pouco tempo. Eu só vou afastar um pouquinho aqui o meu celular para que vocês possam enxergar melhor aí, né? Acho que deve estar bom assim. Beleza? Que vai te levar do céu ao inferno, né? Por quê? Num caso de extração e colocação, num caso unitário, esse é um dos casos mais difíceis de serem solucionados, né? Por quê? Para você ter um resultado como esse paciente perdeu esse incisivo central, nos procurou com essa condição, né, de incisivo central perdido. Vamos voltar aqui, ó, tá? E aí? É aquilo que eu já falei para vocês, para quem tem acompanhado as lives. Um caso como esse é difícil de você fazer, de você ter resultado. Por quê? Porque o posicionamento tridimensional desse tipo de caso, ele é muito difícil de você conseguir. Por quê? Você não pode entrar com o ponto de ataque no centro do alvéolo. Você tem que fazer um pouco de approach palatino. Então, você precisa o quê? Ter a posição tridimensional no sentido mesiodistal, vestíbulo lingual e principalmente o que? Cérvico-apical. São muitas decisões que vocês terem que tomar. E aí, Marco, tá bom? Seja bem-vindo. Se tiver tempo aí, fica aí. Interessante a live de hoje. Então, nesses casos unitários, gente, o que o paciente quer é resultado protético. E para você ter resultado protético, você precisa ter posição tridimensional correta do seu implante. Se você não tiver a posição, você não consegue ter esse tipo de resultado, né? Vamos lá, vamos ver, ó. Lente naquele dente, lente nesse outro dente, implante, coroa e laminado. Mas dá uma olhada aqui, ó. Aqui é onde o paciente nos procurou para resolver a fratura desse dente que a gente teve que substituir por um implante. Tá certo? E aí, se você não tem a posição tridimensional correta, você vai ter problema. E qual é o problema aqui? Primeiro, um caso como esse para você fazer já é uma decisão difícil, né? Você fala assim, poxa, mas será que eu vou conseguir? Você já entra abalado para bater o pênalti, tá certo? Segundo, é um caso que pode te levar para o céu ou para o inferno, as duas opções. E uma terceira opção ainda é o quê? Para quem você vai indicar um caso como esse, porque você fica corresponsável, né? E esses casos aqui de extração e colocação, em casos unitários anteriores, é que eu acho que a cirurgia guiada vem para nos ajudar e muito, tá?
Nós vamos falar sobre isso, sobre extração e colocação, na quarta-feira. Ou casos como esse, em que você usa o próprio dente do paciente como prótese. A própria coroa do paciente como prótese definitiva. Isso você só consegue se você tiver o quê? A posição tridimensional do seu implante correta. Tá certo? Então, isso que você tem que saber. Então, vamos voltar lá para o início da live que eu estava falando. Quando é que eu vou entrar em cirurgia guiada? Por que eu devo entrar em cirurgia guiada? Primeiro, você precisa saber onde é que você quer melhorar, né? E verificar se a técnica vai te proporcionar isso. Isso eu verifiquei há 16 anos atrás, tá? Eu faço cirurgia guiada em 95% dos meus casos. Por quê? Porque lá no início eu tinha medo. Eu vou falar de novo, presta atenção. Eu sou um profissional muito bem resolvido. E eu fui para a cirurgia guiada porque eu não estava satisfeito com o que eu estava entregando para o meu paciente. Eu estava insatisfeito, tá certo? Eu não conseguia entregar para o meu paciente aquilo que eu me propunha. Então eu ficava o quê? Eu ficava com medo. Eu tinha medo de lesar o meu paciente. Deixa eu só voltar aqui, Eu tinha medo de lesar o meu paciente. Eu tinha medo de não entregar resultado protético para o meu paciente. Tá certo? Porque a base de tudo, primeiro, a ósseo-integração, ela é fantástica, né? Tanto é que é esse caso aqui que me fez mudar completamente o conceito de ósseo-integração, que eu substituí a raiz de um dente utilizando a coroa. Agora, para isso, você precisa entregar o máximo de benefício, você precisa colher o máximo de benefícios que a técnica pode proporcionar. Como é que ela te proporciona tanta coisa? Será que é só eu perfurar o osso e colocar o implante? Aí o processo de ósseo-integração ocorre. Mas esse era o princípio lá atrás de ancoragem, para reabilitar pacientes inválidos orais. Hoje não cabe mais esse conceito, gente. Hoje você, no século XXI, vamos dizer, pós-Covid ainda, a gente falando de planejamento digital, de escaneamento facial para planejamento, planejamento virtual do sorriso, e a gente está utilizando a técnica de instalação convencional de implantes. Tá tudo certo, será? Não sei. Precisamos ver isso aí, precisa repensar, E eu já faço isso há 16 anos, eu vejo todos os benefícios que eu tenho diariamente, tá? Então, olha, os implantes foram feitos o quê? Para retenção de próteses. A posição do implante reflete o quê? Vamos esquecer isso aqui, eu quero só chamar a atenção. Parâmetros biológicos e protéticos. Parâmetros biológicos, o quê? Ela vai te causar o quê? Se não tiver um bom posicionamento tridimensional para implantite, você vai perder implante, você vai ter inflamação gengival, Você tem perda óssea, tem um conjunto de fatores. E se a gente pode, então, o quê? Prevenir esse tipo de coisa, Eu sempre falo quantas decisões que a gente tem que tomar na instalação de implante, na técnica convencional, o paciente mexe, É o ponto de ataque que você vai fazer, A gente muitas vezes fica o quê? É muita coisa para você definir. Você faz uma incisão, descola o tecido e aí você vai, beleza, eu vou usar um guia cirúrgico convencional. Tá certo, mas será que esse guia vai te trazer previsibilidade, vai te trazer precisão, E quais são as consequências negativas da má posição? Está escrito errado no slide aí, é má posição do implante. São consequências biológicas, funcionais e estéticas. Mas sabe qual é a principal consequência que ela vai causar? É no teu relacionamento com o teu paciente. Entendeu? E isso muitas vezes você não quer admitir, Nós não queremos admitir. O dentista não quer admitir, que poderia ter entregado um resultado melhor para o paciente dele. Poderia ter feito uma cirurgia com mais segurança, sem aquele nível de estresse, tá certo? Mas isso quem tem que identificar é cada um de nós. O melhor que a gente tem a fazer é identificar o problema e focar só na solução, esquecer o problema. Foca na solução, tá? Tudo a gente tem solução. Então, posição 3D do implante, o que é a posição tridimensional do implante? Muitas vezes a gente nem para pensar, a gente vai para uma cirurgia no automático, eu estou preocupado só quanto que eu vou afundar o meu implante. Poxa vida, gente.
Se você pode tomar todas essas decisões antes do procedimento cirúrgico, no ambiente de um software, né? Que basta você o quê? Transferir a tua posição ou as posições reais para o planejamento virtual e receber um guia, né? Tá certo? Então, essa aqui, ó, eu coloquei esse slide só para mostrar para vocês que muitas vezes esses são os erros básicos, ó. Independente da prótese ser cimentada ou ser parafusada, essa foi uma aula que eu dei no México, o pessoal tinha dúvida. Então, olha lá, muitas vezes esse é o erro, ó. Você erra posicionamento tridimensional, inclinação vestibulolingual, né? Quando eu devo utilizar, né? Então, a posição tridimensional do implante é que é fundamental, principalmente em casos unitários. Volto a frisar isso aí. Edilson, mas meu paciente tem muito osso, é tranquilo. Gente, o seu paciente tem muito osso, é muito mais fácil de você errar o posicionamento. Gravem isso, tá? Quando o paciente tem muito osso, é muito mais fácil o quê? É você errar o posicionamento. Mas será, Edilson? Lógico que é. É só você começar a prestar atenção. Você tem a maior possibilidade de errar o posicionamento quanto mais osso tem o seu paciente. É diferente de, mas eu tenho mais possibilidade de errar quando o meu paciente tem menos osso. Negativo. Quando o seu paciente tem menos osso, você tem maior possibilidade de ter intercorrências. Tá certo? Agora, erro é onde você tem aquela quantidade de osso exagerada. Sabe por quê? É que nem você bater o pênalti com displicência. Não, esse goleiro não vai pegar. E vai e bate de qualquer jeito. É isso que acontece, é exatamente isso que acontece quando a gente tem muito osso. Então, casos unitários são dos casos mais difíceis de se resolver em implantodontia, principalmente os casos estéticos, tá certo? Então, a posição tridimensional, ela vai o quê? Ela vai te dar resultado protético. Você consegue, né, a mão livre? Tá tudo certo. Se você está conseguindo a mão livre esse resultado protético, Edilson, eu vejo, gente, eu canso de ver, se vocês perceberem, nos meus casos de extração e colocação, principalmente unitários, todos eles eu resolvo com munhão universal, tá? Munhão universal é o componente mais básico que tem na implantodontia para resolver próteses cimentadas, tá? Olha só. Edilson, mas você não usa um pilar personalizado? Não preciso usar. Não que eu não goste, ou que eu não acho. Se você tem a posição tridimensional correta do seu implante, não tem necessidade de você fazer correções. Isso é muito sério que eu estou falando, tá? Isso é dar a cara a tapa. E eu falo porque é o que acontece comigo aqui. É o que eu faço diariamente. Tá joia? Então, a tecnologia CAD/CAM, ela vem o quê? Ela está aí, faz tempo. É nova, a cirurgia guiada é nova? Não, não é. A cirurgia guiada está aí desde, começaram os estudos em 1996. Né? Então, não tem sentido você não utilizar. O que é importante você saber? Hoje a gente está fazendo uma abordagem sobre casos unitários, tá? Para quem está entrando hoje nas lives. Essa é a 16ª live de uma sequência já que a gente vem fazendo, tá? Toda semana às 18 horas. Então, quem quer saber um pouco mais sobre cirurgia guiada e outra, o que é importante a gente falar, não é saber teoria. O que eu estou mostrando para vocês aqui é o meu dia a dia. É o que eu faço e é o que você pode fazer na sua clínica, tá? Para quem ainda não faz e quer melhorar os seus resultados, consegue fazer plenamente, tá? Casos unitários, a sequência de preparo, eu acho que eu vou acender a minha luz porque ela está distorcendo a imagem. Vou só acender a minha luz aqui. Então você consegue, aí melhorou, né? Melhora um pouco a imagem aí. Então a cirurgia guiada, só para lembrar, a gente tem que sair do mundo real, a gente transfere a posição óssea e dentária do nosso paciente através do quê? Jorge, tudo bem? O Jorge é um menino, gente boa que está fazendo, ele fez um curso comigo, meu amigo. Se der tempo, Jorge, você vai entrar comigo hoje ao vivo, tá? No final, beleza? Seja bem-vindo. Então a gente transfere a posição do mundo real, posição óssea e dentária através de um Daikon,
nos casos unitários eu estou falando, hein? E através do STL a imagem clínica, a posição clínica de dentes e de tecidos moles. Isso é jogado dentro de um software e é feito todo o planejamento. Como é que a gente consegue o STL? Então a gente faz o que? De duas maneiras, né? O escaneamento ou a técnica da moldagem, que a gente vai estar falando, não é hoje sobre isso, tá? Então a gente faz o escaneamento e nós vamos jogar o DICOM e o STL dentro de um software, que são o quê? As posições reais do nosso paciente. Transferimos para dentro do software. Então, ou você, o dentista, faz o planejamento, essa não é a minha recomendação, eu não faço os meus planejamentos. Por que disso que você não faz os seus planejamentos? Você não sabe fazer? Não, não é que eu não sei fazer, é que eu acho que não tem necessidade. Lá atrás, há 16 anos, quando eu comecei na técnica de cirurgia guiada, eu fazia os meus planejamentos, mas eu acho hoje que a gente tem várias centrais no Brasil que são muito boas e que te prestam um serviço que é muito melhor. Você não despende hora clínica para fazer planejamento. Se você tiver um modelo de negócio que você tem muitos pacientes, você quer economizar no guia, é outro detalhe. Mas a minha experiência mostra que é o melhor você utilizar o quê? Uma central de planejamento. Tá bom? Então aí você encaminha isso para uma central, a central faz o planejamento e vai imprimir um guia, né? E esse guia ele é impresso numa impressora 3D e depende, aqui é um ponto importante, tá? Quando você vai trabalhar com uma central de planejamento, esse é um ponto que você tem que avaliar. Qual é o tipo de impressora que ele tem? O que é que eles fazem? O que eles estão entregando em termos de qualidade de impressão? Porque aqui você pode ter imprecisão, tá certo? A gente não vai falar sobre isso hoje. Volto a frisar, nós vamos estar falando sobre preparo na live de amanhã, tá joia? A gente vai falar sobre todos os aspectos importantes para que você possa ter um preparo adequado do seu paciente. Deixa eu só ajeitar aqui que a minha tela está um pouquinho torta. Tô com um tripé, tô na clínica, então o tripé aqui é meio... Então, você recebe um guia com aquela posição tridimensional que você definiu aonde? Num software. A Lilian Marina Lacerda, qual central de planejamento indica em Minas? Ô Lilian, tudo bem, querida? Eu utilizo aí em Minas Gerais a Slice do meu amigo Vinícius. Independente dele ser meu amigo ou não, é a que eu conheço, é a que eu utilizo e é a que eu não tenho problemas aí em Minas, mas eu não conheço as outras. Mas a que eu te indicaria, sem sombra de dúvidas, é o Vinícius, tá? Se você quiser, a Slice você deve conhecer, você deve ser de BH, né? Anderson, boa noite, professor. Meu kit é... Pode fazer a pergunta, Anderson, aí, que eu te respondo já, tá bom? Então, você recebe um guia cirúrgico. Num caso como esse, vamos dizer, a paciente perdeu o incisivo central, tá? Foi feito um trabalho de regeneração. Aí você faz todo o preparo. Será que vale a pena eu arriscar uma cirurgia à mão livre? Né? Então você faz todo aquele trabalho preparatório e aí depois, na hora de você instalar o implante, que é o mais importante, tá, Anderson? Na hora de você instalar o seu implante, que eu falo que o implante é a base, é a fundação da sua casa. Imagina que você tem uma casa perfeita. Eu vou fazer uma prótese aqui, livre de metal, encadicam, excelente. Ótimo. Aí o teu implante ficou na posição errada. Não ficou na posição tridimensional correta. Não tem problema. Vamos fazer um enxerto de conjuntivo maior, vamos fazer um abattement personalizado, que a gente resolve o problema. Tá. Você resolve o problema imediatamente, mas a longevidade desse implante vai ficar comprometida. Então imagina se você vai construir a tua casa, aí você contrata, eu quero que você faça essa analogia, tá? Beleza? A gente sempre está fazendo analogia que é para poder criar senso crítico. Aí você contrata lá uma empresa para construir a sua casa, e aí o engenheiro da empresa fala para você, não, fica tranquilo aqui, não precisa fazer estudo de fundação não, pode deixar que eu faço aqui a olho, e eu já sei aqui, eu tenho experiência. Será que você vai entregar? Você vai se entregar para ele? O Newton entrou aí. Ô Newton, tudo bem? Seja bem-vindo. Tá, o Anderson aqui. Boa noite, tudo bem? Meu kit é da Emplacil, tá bom? Tá ótimo.
Qual seria a dúvida, Anderson? Pode mandar aí que eu vou te responder, tá certo? Então, se você está fazendo a analogia da construção, é a mesma coisa aqui. Você fez todo um processo de reconstrução, fez todo um processo de reconstrução óssea aqui no caso, regeneração, tá? Esse caso foi feito em 2014, 2015, não lembro de cabeça, tá? Que a gente ainda não optava, muitas vezes a gente estava na transição, se fazia somente a regeneração ou se fazia implante e mais regeneração. Hoje, o que eu faço num caso como esse, extração, colocação de implante biomaterial, conjuntivo e função imediata, tá certo? Mas num caso unitário como esse, para você ter resultado protético, você tem que ter posição tridimensional. Senão tudo que você fez, mesmo com um fenótipo e um biotipo gengival desse, você pode se pôr a perder, né? Aí você recebe um kit com aquela posição tridimensional que você definiu no software. Edilson, e qual é a precisão que eu tenho nesses casos unitários e parciais? Vamos fazer aqui uma parte que é bem importante a gente falar sobre isso. Aqui, se você respeitar o protocolo de preparo, quem está acompanhando as lives já ouviu eu falando sobre o protocolo de preparo para aquisição de imagens. Essa aqui, os casos unitários e parciais, é onde a gente tem mais precisão hoje na técnica de cirurgia guiada. Por quê? Porque a gente vai usar o DICOM de uma tomografia e o STL de um escaneamento. E esse guia cirúrgico é feito em função do escaneamento. Ele vai se adaptar sobre o quê? Sobre estrutura dentária. No caso total, o guia se apoia sobre fibromucosa e a fibromucosa muitas vezes é resiliente, né? Não é aquela fibromucosa firme, porque a fibromucosa tem a resiliência e a gente muitas vezes pode ter interferência. Mas nos casos unitários e parciais é onde a gente tem mais segurança. Qual é o desvio que eu consigo trabalhar aqui? Ultimamente a gente tem trabalhado com desvios de 1 grau, 2 graus, né? Ah, tá bom, Edilson, 1 grau, 2 graus, o que equivale? Equivale muitas vezes a meio milímetro, a 0,2 milímetros, 0,1 milímetro. É muito pouco, né? Eu falo o quê? Daquele planejado para aquele que foi executado. Agora, você imagina a mão livre, né? As possibilidades que a gente tem de ter insucesso, de ter problema. Tá certo? Olha lá. Então é super tranquilo. Você instala o guia, né? Tem aqui as janelas de inspeção que são importantes e fundamentais para que você possa avaliar se essa posição aqui, ó, se esse guia está se assentando corretamente. São várias janelas de inspeção. Uma outra coisa que é importante, extensão do guia. Qual é a extensão do guia? Tem profissionais que falam, quanto menor o guia, mais preciso ele é. As pesquisas já mostraram que não, tá? Então isso é um outro detalhe. Por isso é que eu falo muitas vezes de ciclo evolutivo. O que é o ciclo evolutivo dentro da técnica? Eu vou até virar aqui para mim agora, só para fazer uma observação, que é assim, ó. Muitas vezes, nessa hora agora, a quantidade de informação que o dentista está recebendo pela internet é muito grande. E você volta a dizer, muitas vezes isso gera confusão, né? E tem muita gente, agora, tem um outro movimento agora dentro da internet, e a internet ela traz algumas coisas boas, que é o quê? Que ela te dá voz, né? Então eu ligo aqui a minha câmera, que nem eu estou ligando aqui e estou falando, né? Então você precisa o quê? Verificar se quem está falando a respeito, se tem história, se tem um histórico dentro daquilo que ele está mostrando, porque senão fica muito difícil você entrar dentro do ciclo evolutivo de uma técnica e você vai ter problema. E se você não tiver um bom acompanhamento, se você não tiver quem te guie pelas mãos, você pode aprender sozinho, lógico que pode. Assim como eu aprendi, mas eu sofri pra caramba, né? Eu tive que errar, infelizmente, né? E a técnica de cirurgia guiada, volta a frisar, somente menos de 5% dos dentistas estão usando, menos, né? E aí, aqueles que usam em um caso ou outro, né? Um casinho ou outro, só para mostrar em congresso. Gente, a cirurgia guiada é um negócio que ela é fantástica, tá? Ela traz muitos benefícios para nós. O Anderson, aqui, vamos lá, deixa eu ver o que o Anderson me perguntou. Percebi que o diâmetro do guia das fresas de um
lado do diâmetro de 2.0 e do outro o diâmetro de 2.7. Para inserir um implante de 3,5 vai ter que tirar o guia. Eu nunca usei esse kit. Ó, então é assim. Anderson, primeira recomendação que eu sempre faço é o seguinte, ó. Quando você vai começar com a técnica de cirurgia, comece por aquele sistema de implante que você já está acostumado, né? Então você vai fazer o quê? As empresas te dão um curso, muitas vezes, e vai te explicar como é que as peças se encaixam uma na outra, tá? No início aqui da transmissão, eu comecei a falar também o quê? Muitas vezes as pessoas se preocupam com o kit. Qual é? E eles me perguntam isso direto. Qual é o melhor kit de cirurgia guiada? O melhor kit é aquele que você consegue utilizar. Primeiro ponto, né? E você precisa o quê? Entender os kits, tá certo? Então existe toda uma sequência. O da Implacil em si, eu nunca utilizei, tá joia? Mas você deve ter uma sequência de fresagem, que é igual à sequência do convencional. O que difere? As brocas para o kit de cirurgia guiada, na maioria dos kits, são maiores que as brocas convencionais, porque a gente tem uma medida da base óssea até a anilha metálica que vai no guia. Deixa eu inverter aqui, ó. Daqui a pouco eu vou inverter para te explicar. Que vai dar, na soma geral, 9 milímetros. Tá? Então, da base do osso até a superfície da anilha que vai guiar a tua perfuração, com o guia de perfuração, você tem 9 milímetros. O que é importante você verificar? Se a liberdade, porque uma peça para entrar dentro da outra, ela precisa ter liberdade rotacional. Uma peça para encaixar dentro da outra, esse é o princípio de mecânica, ela tem que ser ligeiramente menor. Tem empresas que têm uma liberdade rotacional mais justa, dando mais precisão na sequência de perfuração, e tem outras que têm o quê? Menos precisão, elas têm o quê? Maior liberdade rotacional. Então tem que prestar atenção nisso aí. E aí, deixa eu ver aqui, percebi que o diâmetro do guia das fresas de um lado, será que é isso? De um lado e do diâmetro de 2,0, tá? E de outro, o diâmetro de 2,7. É que assim, ó, 2,0 é para a broca de 2, 2,7 deve ser para a broca de 2,7. Para inserir no implante de 3,5 vai ter que tirar o guia. Não, eu acho que não. Tá? Você deve ter uma chave e você vai inserir. Você vai tirar o guia de perfuração, tá? Se você quiser me mandar foto depois no direct, pode mandar. Manda que eu te ajudo aí, não tem problema nenhum, tá? Joia? Se tiver com o kit na mão e se você quiser participar ao vivo, só me aciona aí, manda que, né? Nós temos ainda mais 10 minutos de live, tá joia? Dá tempo aí de te ajudar a te responder, beleza? Deixa eu só voltar para cá. Então, vamos inverter a imagem aqui e voltar ali para a nossa apresentação para que a gente possa... Então, esse posicionamento, ó, você tomando esse posicionamento dimensional que vem numa anilha, ó, é muito melhor. O resultado protético que você vai conseguir é muito superior. Aí você faz a sequência de perfuração, tá certo? Aqui eu estou usando o implante Neodente, na época eu era consultor científico da Neodente. E aqui o implante instalado. Instalado o implante, tranquilo. Posição tridimensional, eu posso checar, ó. Aqui eu estou só medindo a profundidade, mas o que eu quero falar para vocês é que eu minimizo a possibilidade de eu ter intercorrência. E ter intercorrência aonde? Na entrega da prótese. Que isso é que é fantástico, entendeu? Porque um caso, volto a falar, unitário, ele é totalmente desafiador, né? E aqui com a prótese provisória, tá? Olha aí. E aqui eu quero mostrar esse caso, para que a gente depois volte. Essa paciente perdeu esse incisivo central, esse caso foi feito em 2013, tá? Foi o primeiro caso que eu fiz, utilizando o próprio dente do paciente como prótese provisória. Aí preenchendo, né? E aqui, ó, eu utilizei o próprio dente dela como prótese provisória. Mas eu só consigo isso, eu quero fazer uma parte aqui, para que você possa utilizar o dente do paciente, você vai precisar cortar a raiz fora e escavar o que? A dentina da coroa. Mas você só vai conseguir isso
se você tiver esta posição aqui, ó, tridimensional correta do seu implante. Se você não tiver esse posicionamento correto, você não consegue fazer esse tipo de captura. E a mão livre é muito difícil. Anderson, beleza, amanhã eu vou trazer. Ótimo, traz sim, e eu te convido na live e você tira todas as suas dúvidas. E é sempre importante vocês participarem com dúvidas e com perguntas, né? Mesmo que não queiram participar ao vivo, porque todo mundo que assiste tem sempre dúvida, só que fica com vergonha de perguntar. Não precisa ter vergonha não, tá? Vamos falar, vamos conversar, porque isso é que dá o quê? Isso é que dá a evolução para todos nós. E esse é o objetivo das lives, tá joia? Então aí, ó, no dia da cirurgia, prótese provisória, né? Olha aí, o caso todo, mostrando, é um caso antigo, e aqui no dia da cirurgia, e depois ela resolveu o quê? Essa paciente, ela tinha uma inversão de sorriso, foi feito o quê? Todo um enceramento aqui, ó, acrescentado resina, olha lá, o sorriso dela, a prótese provisória. Aí depois que eu usei os dentes, ela quis aumentar e foi feita toda a sequência, preparo de dentes. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que se eu não tiver o meu implante aqui, ó, bem posicionado, eu não vou conseguir o quê? Ter resultado protético. Então o resultado protético ele é diretamente proporcional à posição tridimensional do implante. E onde é que eu consigo melhorar a posição tridimensional do meu implante? Na instalação, né? Lembra que eu expliquei para vocês no começo? A instalação é fundamental. Eu não posso negligenciar a instalação do meu implante. Se eu negligencio, eu vou ter o quê? Eu vou ter problema. Problema estético, você vai ficar o quê? Você fica doido, né? Porque depois o paciente não te esquece, tá joia? Vamos lá. Olha aí, esse resultado, né? Isso aqui, né, com essa característica gengival, o dente está menor, o dente... Vamos falar isso aqui, ó. Característica gengival na região do implante. Tá certo? Olha isso aí. É isso que a gente consegue. Ricardo, com guia ainda corre risco de ter que colocar munhão angulado? Ricardo, muito difícil hoje, né? Pela técnica, hoje, como você tem... vamos dizer assim, um escaneamento, se você faz a transferência, vamos dizer, do real para o planejamento virtual de maneira correta, dificilmente ele vai ter. O que acontece daí, você pode ter desvio angular se você for fazer subinstrumentação. Vai depender aí da técnica cirúrgica e da macrogeometria do implante, tá certo? Então isso só que daí depois você vai ter que tomar cuidado. Mas é muito mais relacionado ao que? A central de planejamento. Como é que foi feito? Solicita aí que eu vou te aceitar, você vai me falar como é que foi feito o planejamento do teu caso para eu poder te ajudar. Pode ser, Ricardo? Você está numa boa internet aí ou não? Se você tiver, é só você dar um sinal aí, tá joia? Aqui, ó, esse é um slide que eu adoro. Todas as minhas aulas, quem já assistiu aula minha presencial sabe que eu apresento esse slide. A curva do aprendizado. Curva do aprendizado. Ó, vou até afastar aqui um pouquinho. Porque as pessoas, quando não conhecem a técnica de cirurgia guiada, né, olha lá. Então você sai aonde? Da ignorância, vem para a confusão, aí você passa para a curiosidade, aí você vai experimentar, aí você descobre e vai para a prática correta. Esse slide aqui, ele é fantástico. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Tá joia? Então lembra do início da live? Primeiro, eu preciso identificar o meu problema. Deixa eu voltar a imagem aqui para mim agora. Eu preciso identificar o meu problema. Eu estou tendo problema com os meus implantes? Qual tipo de problema é disso? Eu não sei. Você é que... Não, deixa para outro dia. Tá bom, Ricardo? Não precisa ficar com vergonha não, cara. Pode entrar aí e falar à vontade, tá bom? E fica tranquilo. Tá joia? Se você quiser. Eu só estou te dando, né, vamos dizer, a possibilidade da gente poder falar a respeito. Tá joia?
Então, o que é que eu falo sempre? Você precisa identificar se você está tendo problema. Eu estou tendo problema. Primeiro ponto. Segundo, aonde eu estou tendo problema? Estou tendo problema, Edilson, estou tendo problema na instalação do meu implante, eu não estou satisfeito, na hora de eu trabalhar, eu não me sinto seguro, eu tenho um pouco de estresse, eu demoro na minha cirurgia, eu não estou satisfeito. Então, primeiro, identifica onde é que está o problema. Eu não estou contente com o resultado protético, eu não me sinto seguro em realizar esse implante. Quando eu vou fazer esse implante, eu tenho medo, eu tenho estresse. Identificou? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, identificou o problema? O que você pode fazer para melhorar? Você tem possibilidade de melhorar? Porque muitas vezes a gente tem um problema, a gente foca só no problema, esquece da solução. Nós temos que focar sempre na solução. O problema você identifica. Identificou, aí você esquece ele. Esquece o que é que eu tenho que fazer para melhorar. O que eu tenho que fazer para resolver o problema que eu estou tendo. Isso eu não falo só em odontologia, só em implantodontia, não. Isso na tua vida pessoal também. É assim. E quanto mais você fugir do problema de instalação de implante, maior ele vai ficar. Até que vai chegar um dia que você não consegue mais resolver os seus problemas. E odontologia ela é progressiva. Um erro se sucede ao outro. Eu errei na instalação do meu implante. Errou na instalação do seu implante, onde é que você vai ter problema? Na prótese. Mas eu vou resolver na prótese, eu faço um abate angulado, beleza. Aí você esquece a base do problema. Aí daqui a pouco o abate angulado ou o abate personalizado não resolve. E aí chega um momento, vamos dizer assim, que o copo encheu e aí você vai correr atrás. Então, primeiro identifica onde é que está e se a técnica vai te trazer benefício ou não. E eu sempre falo, a técnica de cirurgia guiada, ela vai te trazer benefício. Só que você precisa o quê? Entender que é uma nova técnica. Tá? Então, vamos lá. É uma nova técnica de instalação que você vai precisar o quê? Se reciclar, você vai precisar estudar. Por isso é que ela não funciona na mão de bons cirurgiões. Nossa Deus, agora você forçou a barra. Forcei. Ontem eu estava vendo uma aula de um grande cirurgião brasileiro, inclusive amigo meu e tal, mas não vamos falar nomes. Mas está preso à indicação da técnica de cirurgia guiada de 16 anos atrás. Tá certo? Então essas coisas a gente precisa ter cuidado, A gente tem que falar, de fato, aquilo que acontece, aquilo que executa, aquilo que as pesquisas mostram e aquilo que o nosso dia a dia mostra. Então, eu sempre falo, faça um desafio. E aí, Renato, boa noite, tudo bem? Eu estou a 1 minuto de finalizar a live aí, se vocês tiverem alguma pergunta e caso não der tempo de eu responder hoje, eu respondo na live de amanhã, tá? Então, o primeiro ponto, gente, é ser humilde. Não, eu quero melhorar. Eu passei por isso, pô. Eu sofria com meus implantes, eu ia trabalhar na posterior de mandíbula, e eu falava, será que é só eu? Quando eu entregar a prótese para o meu paciente, eu falava, poxa vida, podia ter ficado melhor, Vai ficar gravada, fica 24 horas sim, Renato, fica tranquilo aí, tá joia? Por 24 horas ela fica rodando a live, tá bom? E depois tem o canal do YouTube lá, o Instagram, o Facebook, tem um monte de material. Pessoal, enfim, as suas aulas, os lives, encontro no YouTube, exatamente, tá? Encontra assim, Lilian, tá por lá. Gente, infelizmente não vai dar tempo, nós estamos a 20 segundos de ir, Mas vão divulgando aí, convidem os amigos, passem para os amigos, se vocês quiserem me sigam lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, tem material de monte lá sobre cirurgia guiada. Tá joia? Um beijo a todos vocês e amanhã é técnica de preparo para casos unitários, não percam, é super importante. São esses tópicos